seja bem-vindo ao Viver Bem, um novo programa aqui da TV Unifev. A gente vai falar sobre saúde, dar dicas, enfim, seja bem-vindo, viu? Nosso primeiro convidado é o professor Ricardo Martins, ele é fisioterapeuta, professor aqui da Unifev, especialista em fisioterapia cardiovascular, que é do coração e do pulmão. Professor, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Júlia, e obrigado por essa oportunidade. Imagina, a gente que agradece mesmo. Professor, vamos lá. Vamos começar falando sobre a importância da prevenção com os cuidados do coração, né? O senhor poderia dar algumas dicas, falar quais são os primeiros sintomas que a pessoa sente? Sim, eu acho que a área mais importante de todas dentro do contexto de saúde realmente tem sido hoje as áreas cardiovasculares. Por quê? Porque são as áreas que geram as doenças que mais matam o brasileiro, que são as doenças do coração. Nós tivemos um período de pandemia, esse período de pandemia gerou realmente muitas preocupações com relação às infecções respiratórias, infecções que geraram inclusive muitos óbitos. Mas nós não podemos deixar de falar que aquilo que mais mata o brasileiro são as doenças cardiovasculares. E dentre essas situações, nós temos muitos fatores de risco, Júlia. E é exatamente nesse contexto que entra a saúde preventiva nos fatores de risco. E quais são esses fatores, doutor, para a pessoa de casa poder identificar, né? Claro, a principal delas é o sedentarismo. Nós tivemos um aumento muito grande de sedentarismo, obviamente em função da própria pandemia, não é? Mas nós já tínhamos esse histórico. O brasileiro tem um histórico de proporcionar atividade física, mas na maioria das vezes ele acaba sendo mais sedentário. E outros fatores de risco acabam vindo junto, que é a obesidade, que é a hipertensão arterial, e em função de também descontroles alimentares, acaba tendo um outro fator de risco que é o diabetes mellitus. Então, se nós encontrarmos, formas de equilibrar esses fatores de risco, a gente teria muito menos doenças cardíacas e, consequentemente, muito menos infarto. Porque o infarto agudo do miocárdio é realmente a doença que mais gera complicações e as piores complicações são o óbito, né? Então, dados estatísticos, né, professor, mostraram que mais de 400 mil pessoas morreram só no ano passado, né, por conta de doenças cardiovasculares, né? Por que o senhor acha que teve esse aumento? Explica pra gente. Tem uma coisa que é importante. Qual é o principal fator de risco de todos? É o estresse. Quando nós tivemos esse período de pandemia, foi um período que gerou muitas incertezas, muitas inseguranças. Acabamos também tendo muita dificuldade no nosso entendimento sobre cuidados de saúde. Sim. E isso também gerou muito estresse. Então nós tivemos um aumento de 40% do número de óbitos por infarto agudo do miocárdio, tanto em 2021 quanto em 2020. 2020 já demonstrou que havia um impacto muito grande sobre a questão cardiovascular, aquilo que nós estávamos naquele momento da pandemia. Mas aí nós tivemos aumento de sedentarismo, o problema maior relacionado ao estresse é que você também acaba sendo substituindo, a parte alimentar. Então descontando na comida, né? Descontamos na comida. Geramos muita hipertensão arterial porque mexeu muito com as emoções, do brasileiro. Então tudo isso somado gerou realmente esse aumento das doenças cardiovasculares. E aquelas pessoas que já tinham fatores de risco, elas agravaram esses fatores de risco e geraram esse aumento do número de doenças cardíacas e gerando realmente o aumento do infarto. E esses dados são da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é uma sociedade importante e que monitora todo o comportamento do sistema cardiovascular, dentro da nossa rede SUS. Então esses dados são dados atuais e são preocupantes. E quais são as principais doenças cardiovasculares? Sim, isso é importante, porque assim, a principal é o infarto agudo do miocárdio. O nosso público pode conhecer como ataque cardíaco. O ataque cardíaco é quando você tem o coração sem a irrigação sanguínea adequada.
Então ele gera uma isquemia do coração e gera o que nós chamamos de ataque cardíaco. Mas não é só o infarto, Júlia. Nós temos a insuficiência do coração. O coração, quando perde a capacidade de bombeamento, ele então se torna insuficiente. Então, a segunda patologia mais comum é a insuficiência cardíaca. Normalmente está associado à hipertensão arterial. Porque quando o indivíduo é hipertenso, ele faz o coração trabalhar muito mais. Então o coração se torna cansado e insuficiente por esse exagero em função da hipertensão arterial. A hipertensão ela pode ser considerada como uma doença cardiovascular também. Agora, nós vamos pensar que o coração pode também perder o ritmo de batimento. A gente não tem um batimento compassado, organizado, nós podemos ter arritmias. E isso são doenças que podem realmente interferir no bom funcionamento do coração. E a outra, ou pelo menos um outro grupo de doenças cardíacas mais ligados à pediatria, à criança, que são as doenças congênitas. Ou seja, o coraçãozinho, durante a sua formação, pode ter alguma alteraçãozinha. Então, existem essas doenças que nós chamamos de congênitas. Mas, na maioria, são doenças que poderiam ser prevenidas. Então, o infarto agudo do miocárdio poderia ser prevenido. As anginas de peito, sabe quando as pessoas têm dores? Nós dizemos que as coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, também estão obstruídas. A gente chama isso de insuficiência coronariana. Poderia ser prevenida. As arritmias poderiam ser prevenidas, a hipertensão arterial poderia ser prevenido. Então, todas as vezes que nós falamos de doenças cardíacas, grande parte, Júlia, e nós temos que reforçar isso para o nosso público, elas poderiam ter sido evitadas. Por quê? Porque os fatores de risco são modificáveis. Sim. São influenciados por bons hábitos de vida. E vamos falar desses hábitos de vida então. Claro. Como a pessoa pode se prevenir para evitar um problema cardiovascular, professor? Vamos colocar um tripé básico. E aí o nosso público já está acostumado com esse tripé, mas nós vamos fortalecer. Primeiro, atividade física regular. Segundo, controle do estresse. Eu sei que é difícil isso, né? Bastante, ainda mais nos né? tempos de hoje, que aí nós temos as questões econômicas, temos as questões sociais, influências inclusive políticas, mas nós temos que gerar controle do estresse. E o terceiro pilar aí que seria alimentação saudável. Porque se você consegue fazer com que o nosso corpo entre em atividade física, com alimentação saudável e controle das nossas emoções, nós vamos ter uma coisa que os antigos já diziam, né? Mente sã em corpo são. Então nós temos aí um controle desses elementos só com essa frasezinha. Mas obviamente que não é nada fácil, demanda primeiro de um comportamento disciplinar nosso e de uma vontade muito grande de restabelecer hábitos saudáveis e principalmente qualidade de vida. Agora, dentre esse pilar, aí tem um monte de dicas, né? Mas vamos assim para a mais importante, atividade física regular. Qualquer atividade que o indivíduo goste de realizar. Pode ser uma simples caminhada, pode ser um exercício mais regular e vigoroso, como é o caso das academias, Sim. É o caso do pilates, da natação, da hidroginástica. São exercícios que são feitos regulares e de característica aeróbia. O que é isso? Você estimula o sistema cardiovascular, mas também fortalece os grupos musculares. Então, vamos entender que seria um básico. Certo. Agora, o indivíduo pode participar de um esporte. Sabe um esporte muito em moda agora? É o beach tennis. Sim. Não é verdade? Então, esse super em alta, né? Super em alta. Mas nós temos vários esportes que estimulam o sistema cardíaco. Eu gosto muito da bicicleta. Eu sou um adepto do ciclismo, né? Ciclista. E esse aí é um super exercício. Sim. Que gera estímulo cardiovascular, muscular, respiratório, né? Mas
Outros esportes que Além são... de ser um esporte relaxante, né? Relaxante. Porque você vai pedalar, você conhece outros locais, Exatamente. né? Deixa a cabeça arejada. E você se sociabiliza, né? Sim, com você certeza. sempre está em grupo. Então, esse grupo de esportes pode ser colocados no nosso hábito do dia a dia. Sim. Outra coisa é o controle do estresse. E aí o nosso público pode falar, mas o estresse como pode ser controlado? Vamos entender que hábitos saudáveis, simples, podem gerar esse controle do estresse. Você sabia que 30 minutos na natureza corresponde a uma ótima noite de sono? Olha só. Então, quando nós estamos nesse ambiente do interior de São Paulo, né, e vamos dizer, né, nossa cidade ela é belíssima. Ah, ela é maravilhosa, nós temos né? parques, nós temos infraestruturas ali muito próximos à natureza. Sim. Então nós temos que aproveitar isso, para que o nosso cérebro, ele sintonize nessa sinfonia, né, que são os pássaros, que são esses sons que vêm da natureza. Isso é fundamental para o controle de vários hormônios. Porque o que é o estresse? O estresse é nós estarmos sempre pensando, né? Pensamento acelerado, atividades mentais muito ativas. Aí nós produzimos o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Só que ele aumenta a pressão arterial, ele altera as condições sanguíneas nossas, né? Principalmente por causa do diabetes, por exemplo. Sim. O cortisol altera muito a questão da diabetes, provoca ansiedade, provoca esses estímulos muito alterados nas nossas emoções, o cortisol. Quando nós estamos na natureza e estamos fazendo atividade física, nós produzimos 3 hormônios. Quais são eles? Serotonina, endorfina e dopamina. São hormônios da recompensa, são hormônios do prazer, Júlia. Ou seja, quando você tem essa enxurrada de hormônios, você fica calmo, você fica mais controlado sobre essas questões do estresse. É uma sensação muito interessante, o nosso telespectador ele vai se reconhecer nisso. Sabe a hora que a gente come uma comida bem gostosa, não dá aquela sensação de saciedade? É a presença da serotonina, é a presença da dopamina. A gente fica bem tranquilo, né? Quando a gente come muito chocolate, também dá isso. Sim, mas a gente, obviamente, que não vai utilizar isso como referencial. Porque a gente ajuda num aspecto e piora o outro, né? Mas quando você está próximo da natureza, praticando atividade física, o teu corpo te dá essas recompensas. E aí você realmente tem controle do estresse. Controlando o estresse, você tem controle, por exemplo, da hipertensão arterial. Você tem controle da ansiedade. Você controla, inclusive, aquela ânsia de alimentar muitas vezes. Então você vê como é um conjunto bastante saudável, né? Sim. Mas eu sempre digo assim, controle do estresse você pode fazer por meio de atividades ligadas ao artesanato, atividades relacionadas às artes, né? Como a pintura, a música, a dança. Isso tudo gera controle sobre o estresse, porque nós entramos numa outra sintonia mental, que realmente é uma sintonia do prazer, é uma sintonia mais da alma e não do físico, não é verdade? Com certeza. Agora, Júlia, tem uma coisa que é fundamental para o nosso telespectador. Controlar o estresse também é estimular a nossa espiritualidade. Hoje a medicina, tanto as áreas cardíacas quanto as áreas da psiquiatria, também as profissões como a própria psicologia, têm incentivado a que todos os profissionais da área de saúde respeitem muito a espiritualidade do nosso paciente. Ou seja, tudo aquilo que gera uma relação espiritual positiva, as relações afetivas, sabe? Com a família, sim, com os amigos. Obviamente que também está relacionado às religiões, mas na maioria das vezes, quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando das relações positivas, não das relações tóxicas. Sim, com certeza. Mas das relações afetivas, sabe? Então eu posso ter relações afetivas junto
com o que nós falamos, né, na área de artesanato, na área das artes, mas eu posso ter a espiritualidade, sabe aquele sentar no final da tarde que nós tínhamos antigamente, pegávamos as cadeiras, colocávamos no final da tarde? Isso é espiritualidade. Quando nós vamos visitar pessoas, quando nós vamos fazer alguma ação comunitária, quando nós vamos fazer alguma ação solidária, isso tudo nós estamos cuidando da nossa espiritualidade, consequentemente, controlando o estresse.